Fala galera, esse é mais um podcast do Caterva e eu sou o Zeca. Eu sou o Dudu. E se você curte pesca esportiva, fica ligado nesse canal. É isso aí, esse é o primeiro programa de 2019. Hoje é dia 9 de janeiro e a gente tá aqui gravando e tem uma série de coisas legais. Essa é a segunda temporada, a primeira temporada foram 7 programas. A gente aí falou com uma série de pessoas interessantes e esse ano tem muita coisa programada, muita coisa legal. Vamos tentar manter aí a periodicidade de um por semana, é difícil manter, mas a gente vai tentar. E aí espero que vocês curtam. Tamo de volta! Mais nervoso do que nunca. É isso aí, Dudu. Vocês perceberam que o Dudu já tá mais soltinho aí, né? Tô aprendendo. Já tá imitando o João Gordo. Vou chegar lá. Pois é. Vamos fazer um apanhado aqui do que rolou no ano passado. A gente fez aí 7 programas. Foi muita coisa legal. A gente teve, juntando tudo, a gente teve quase 1000 downloads. Só no Spotify, acho que a gente teve uns 600 e tantos visualizações. Fora isso, nos outros canais, mais outras 400 e poucas visualizações. 698 atualizei aqui agora. O programa aí que mais a galera mais curtiu, principalmente no Spotify, foi ali a entrevista com Braguinha, depois a com Gerson Cavamoto, e Pescarias Possíveis. Então esses foram os 3 mais ouvidas. Foi muito legal, a gente aprendeu bastante, né, Dudu? Muita coisa. A gente, no final desse ano, agora a gente deu um bate-papo para ver qual que era o formato, se estava adequado. A gente até queria aí um feedback de quem está ouvindo. Manda pra gente um feedback, fala o que vocês estão achando pra gente poder ajustar. Se tiver alguma coisa que queira ouvir aqui, dúvida, que a gente corre atrás, essa é a hora de falar com a gente. Bom, eu vou pegar aqui a pauta. A gente fez uma pauta, hoje a gente não vai conversar com ninguém especificamente. Nós vamos ficar aqui falando igual papagaio. E na verdade a gente tem assim... alguns assuntos que a gente quer introduzir, que é o primeiro do ano, então tem uma série de coisas para falar. Eu queria posicionar uma coisa que é importante e um acontecimento que rolou agora nesse início de ano. Foi, apesar dessa introdução toda alegre, toda feliz, foi uma infelicidade. A gente tinha programado um podcast e a gente ia falar sobre a profissionalização do mercado da pesca e falar sobre os torneios de pesca, e já tinha confirmado a participação do Marcos Malucelli, que competiu lá nos Estados Unidos, competiu no Bassmaster, a participação do Júnior Estrada, que organiza e fundou a PEN, a Pesca Esportiva Mineira, e o Capitão Gancho, que é o cara que organizava o torneio de São Simão, que é um dos maiores torneios de pesca esportiva do Brasil. Infelizmente, nesses últimos dias, o capitão, que é um amigo que eu fiz lá, nem sei de quantos anos atrás, ele faleceu. Foi uma notícia muito dura pra gente, principalmente para mim, que sou amigo dele. Ele é da minha cidade natal, ele é lá de Ituiutaba, de onde eu nasci. E a gente, mesmo distante, aí, a mais de 600 quilômetros, eu acho 500 e 600 quilômetros, a gente, sempre que a gente encontrava, parecia que eu tinha encontrado com ele ontem. É um dos caras mais queridos que eu conheci na pesca esportiva e, infelizmente, ele não vai mais poder participar desse programa. Mas a gente ainda assim vai fazer, porque é um programa importante, um programa fundamental, e ele merece ser lembrado nesse programa. Então, a gente já está agendado com o Marcos Malucelli, e a gente vai gravar aí provavelmente nesses próximos dias. Vamos falar de algumas coisas aqui, Dudu. A gente tem aí esse final de ano agora. Eu soltei aí no Caterva um gráfico que é no Instagram do Caterva, quem quiser conferir. A gente que pesca aqui em Belo Horizonte, pesca em Três Marias, está percebendo um volume gigantesco de chuva. Absurdo.
E batemos, a represa de Três Marias bateu um recorde nos últimos 5 anos, ela não passava acima de 47%, e a gente está em 53,9%, o que, aliás, eu não sei se essa é a medição de hoje, Atual, né? Mas ela deve estar acima disso, o que é ótimo. Isso é muita água, né, Zeca? Muita água. E é engraçado que quando a gente fala de volume de água, eu lembro de pescar lá com o volume de água a 3%. Nossa, eu lembro quando nós fomos lá pro Júnior, que lá naquele braço não tinha água. Não dá para descer barco. Pois é. Uma tristeza, igual aquele sertão, né? Mas o engraçado é que assim, com 3%, a gente imagina que tem um filete de água. Não, é água pra cacete. É muita água. Então você imagina o que é 53%. Né? Então a gente está hoje vendo quase que um milagre. Nos últimos 5 anos a gente não passava de 47%. A gente está vendo isso, pelo menos nessa região, estado de Minas, a gente está com bastante chuva. Eu espero que isso aconteça. Eu acredito que a gente chega aí nos 80% esse ano. Ano passado a gente não chegou a 40%. Mas vamos ver o que a gente consegue. Então, eu quero acreditar no 100, Zeca. Não, esse ano acho que é impossível, cara. Mas eu quero acreditar. Não, tudo bem. Você quer se iludir, o problema é seu. Eu tenho um sonho de pescar naquela represa cheia. Eu nunca vi aquela represa 100%. Você pescou a primeira vez lá? Cara. Desses 5 anos aí pra trás e tal. Que a última vez que eu vi ela a 98% foi em 2010, 2011, eu não lembro. Não. Por aí. Ela estava em 98% em dezembro. Não, acho que a primeira vez que eu fui na represa foi em 2000, eu formei em 2013. Foi em 2012, 2011, por aí. Você já pegou Eu já peguei ela esvaziando, né? No processo. Então a gente tem aí uma possibilidade grande aí de chegar, eu acredito, eu chuto meus 80%. Vamos ver até março, que é a média do período de chuva. Se a gente analisar os gráficos que eu acompanho com frequência, a gente não tem um volume de chuva muito diferente do que era no ano passado, não. Na verdade, a gente tem aí só uma antecipação. Ano passado essa chuva começou em dezembro, esse ano ela começou em novembro, mas o gráfico é mais ou menos o mesmo. A diferença é que esse ano a gente não largou em 3%, a gente largou em, se eu não me engano, 30%. Isso mesmo. Então, ou seja, a gente entrou no período de chuva um mês antes com o lago a 30%. Então, a situação vai ser bastante diferente. Acho que por isso que eu chuto meus 80%. Essa é a minha aposta. Vamos ver se eu vou ganhar o bolão. Pois a gente separou aqui um tema que rolou. Eu postei no meu Instagram especificamente uma pergunta para saber das pessoas qual que era a dúvida que a galera tinha que a gente pudesse ajudar a responder. E surgiu uma pergunta, eu vou até aqui checar só exatamente o nome de quem foi, mas uma pergunta que falava o seguinte: com esse excesso de divulgação dos pescadores de Três Marias especificamente, e isso vale para qualquer outro lugar do Brasil, isso não atrai mais matadores do que pescadores esportivos. Esse é um assunto que já rolou nos fóruns há anos e anos e anos, vem rolando esse assunto. Quando a gente começou a pescar em Três Marias, a gente conhecia só a região de Três Marias. E depois descobriu que ali a região de Morada Nova, que é também na represa de Três Marias, era um bom ponto de pesca. E aí muita gente que estava em Três Marias migrou para Morada Nova e depois foram descobrir São José do Buriti, principalmente São José do Buriti, por causa do tucunaré azul, que em 2007 foi a primeira aparição do tucunaré azul naquela região. E aí sim todo mundo começou a ir pescar para aquele lado para ver se pegava um tucunaré azul. Então, aos poucos, a represa foi sendo tomada de pescadores esportivos. E aí, essa pergunta, eu estou tentando aqui, só vou pegar no meu Instagram aqui exatamente quem foi que fez essa pergunta,
porque é um assunto que eu acho que é interessante a gente tratar ele aqui. O que eu acho dessa história toda de divulgar ou não o lugar? Né? Eu pesco bass aqui perto de BH e eu dificilmente conto o lugar que eu vou pescar. Durante anos, eu chamei lá de quintal. Eu nunca contei para ninguém o lugar que eu pesco. Mas por que eu faço isso? E não me preocupo tanto em fazer isso em Três Marias. Porque o lago que eu pesco, ele tem, esse lago lá aqui perto de BH, ele tem no máximo 6 quilômetros. É um lago muito pequeno. Então, qualquer situação de abate de peixe acima ou rede, ou o que seja, né, desequilibra. Vai acabar com o rio. Acaba com o rio. Exato. O Dudu, chega para o microfone aqui, senão ele fica lá no fundinho. Então, lá é muito arriscado eu ficar divulgando aos quatro ventos e tal. Então, já tive a oportunidade, já me chamaram, vamos gravar um programa lá. Cara, não. Vamos fazer uma matéria de revista lá? Não vou. Por quê? Porque ali é, sim, um risco. É um ambiente muito pequeno e é um risco. Três Marias é muito grande. Furnas, por exemplo, é gigantesco. Nós estamos falando de Três Marias, acho que são 9 municípios banhados pelo lago, e Furnas são mais de 25 municípios banhados pelo lago. Então são dois lagos muito grandes. Então a chance da gente ter um problema como esse que eu citei nesse lago que eu pesco é menor. Com certeza. E, consequentemente, a chance de recuperação de uma represa maior é bem maior também. Exatamente, né? Porque ninguém consegue pescar nela inteira e extinguir o peixe. A gente viu isso acontecer em algumas situações em São Paulo, né, em algumas represas. A gente viu, sim. Isso, é possível que isso aconteça? É possível que isso aconteça, sim. Mas eu acho que se a gente divulgar, e principalmente divulgar a pesca esportiva, a gente também vai atrair pescador esportivo. Com certeza. E trazendo um pescador esportivo, a gente vai fazer com que a pousada esteja lotada, que exista trabalho para guia de pesca, sabe? E as pessoas que vão vir pescar vão consumir na região, o que vai dar, de certa forma, uma movimentação, porque aquelas cidades ali, infelizmente, elas não atentaram para isso. As cidades que estão no entorno do Lago de Três Marias pouco exploram o turismo naquela região, né? E a presença do pescador esportivo, aos poucos, tem mudado essa realidade, né? Há pouco tempo atrás, a gente não tinha guia em Três Marias. Há pouquíssimo tempo atrás, exatamente. Eu pesquei lá em 2005 com o Hermenegildo. O Hermenegildo, ele trabalhava no Clube Náutico. Quando dava, ele pegava o barco dele, saía, ele ficava lá, ele era vigia. Ele pegava no serviço às 5 horas da tarde e terminava de manhã cedo. E aí ele saía para pescar e voltava, ou seja, praticamente não dormia, né? Então, quer dizer, ele era pescador profissional e guiava, né? Hoje a gente tem o Bernardo, tem o Jefferson, tem o Zé Maria, tem o Edmar, tem uma galera... Tem um monte de gente fazendo isso. Uma galera vivendo de guia. Exato. Sabe? E a gente... isso só foi possível porque, de certa forma, o lago ganhou visibilidade, né? E realmente é um lago... eu falo que é um abençoado pela quantidade de peixe que tem e pelo tamanho dos peixes. Claro que não é toda pescaria, a gente sabe. Não é todo lugar que você vai pescar. Não é todo dia que você vai pescar peixe grande, cara. Eu já fui lá milhares de vezes e não achamos peixe. As primeiras vezes que eu fui lá, eu não peguei nenhum peixe, não tive nenhum ataque. Então, assim, mas o Dudu é ruim de mesmo. Sabia que você ia falar isso. Você não leva em conta, não, viu? Não, é porque é difícil mesmo. Mas, bom, tirando a zoeira, eu acho que é importante, sim, divulgar. Eu já fui contra. Eu achava que era um problema, principalmente durante um período de tempo a gente teve uma turma de uma cidade aqui próxima de Minas que ia para lá e voltava com caminhonete cheia de tucunaré para vender. Infelizmente esse tipo de coisa acontece, mas já fazem alguns anos
que o IEF, e aqui muito por causa da cobrança da pesca esportiva, o IEF começou a proteger o tucunaré na época de defeso. Ou seja, o tucunaré, que é um peixe exótico no lago, ele é protegido na piracema, e é um peixe que não faz piracema. Né? Entendimento do IEF é que, como a rede, que é o material usado para pesca, ele não é seletivo, se o cara armar a rede para pegar tucunaré, ele vai pegar corimba, vai pegar tudo que tiver lá, piranha. Ou seja, o peixe não sabe ler, não tem como você pôr uma placa na rede e falar, não, aqui só tucunaré. Aqui só tucunaré. Não vai acontecer. Sacou? Então, o IEF entendeu que, para que ele preserve as outras, ele precisa preservar o tucunaré. E aí ele limita a captura do tucunaré a 3 quilos por jornada de pesca. Ou seja, saiu para pescar num dia, você só pode bater 3 quilos, que isso é o mínimo, aliás, é o máximo sugerido para consumo de peixe pela OMS. Isso é muito interessante. Então, assim, tem uma base aí. Então, isso fez com que esse período agora do ano, de novembro, dia 1º de novembro até dia 28 de fevereiro, praticamente a gente não vê rede no lago e a gente não vê pesca profissional. Claro, tem um ou outro que acaba burlando a lei, e aí a gente tem respaldo para poder ligar para a ambiental e pedir para ir lá. Quando vai, ótimo. Mas a gente, de certa forma, ganhou uma certa autonomia. Então, eu acho que é importante divulgar, sim, a pesca nos lagos, desde que os lagos comportem esse tipo de coisa. Se você pegar um lago super pequeno, um microambiente ali, e achar que ele vai suportar 2.000 pessoas pescando dele, cara, esquece. Jamais. Isso não vai acontecer. Então, Zeca, você falou o que você acha, sim, massa. O que eu acho, né? Eu acho que atrai pescador esportivo e atrai também o matador. Mas eu acho que a principal ideia são as pousadas. Essas pousadas deviam fazer ter uma consciência de que matar o peixe é ruim. E nem todas têm. Na verdade, o que eu entendo aí nesse caso, eu concordo, acho que seria lindo, mas essas pousadas precisam sobreviver. Então, é muito difícil deixar dinheiro na mesa. Sim, seria um projeto a longo prazo, né? Exato. Então, assim, eu lembro, e aí eu vou citar um exemplo, de um amigo lá do Tocantins, o Alex, que ele é guia lá do Tocantins. A primeira vez que eu pesquei com o Alex no Tocantins foi em 2005. Se eu não me engano, foi em abril de 2005, eu não lembro bem a data, mas foi no início do ano de 2005. Ele tinha uma política lá que ele deixava abater até a cota do Estado. O Braguinha contou uma história dessa pra gente também. Exato. Que quando ele começou a seguir, ele deixava bater acho que 2 peixes e tudo. Então, quando a gente foi pescar com ele, eu não sei se foi a primeira, ou a segunda ou a terceira turma, mas eu nunca trouxe peixe para casa. Eu sempre, quando eu comecei a pescar, eu já comecei na pesca esportiva, então eu nunca preocupei com abater o peixe, até não gosto de comer peixe. Prefiro bem mais uma picanha. Bem mais. Mas aí, eu lembro que na época a gente falando sobre isso, e um tempo depois o Alex tomou a decisão de colocar a cota zero. A operação dele era cota zero. Você quer pescar comigo? Você não pode matar peixe. O que aconteceu algum tempo depois é que a preocupação dele era o quê? Deixar dinheiro na mesa, ou seja, o cara liga para ele e fala assim, não, eu quero trazer peixe, não, comigo é conta zero, então eu não vou. O fato é que ele trocou de público. Ele começou a pegar um público muito melhor e muito mais selecionado que valorizava isso. Com certeza. E aí, com isso, ele
hoje um dos grandes guias da região, lá com Bass Boat e tal. É uma estrutura muito melhor do que ele tinha quando ele começou, e com ele é simplesmente cota zero. Então é muito difícil, cara. Deixar dinheiro na mesa é difícil. A pousada fala assim, cara, se eu não aceitar esse cara aqui, pode ser que eu não tenha outro. Sabe? Então, não é uma decisão fácil. A gente vê lá no Júnior, o Júnior veio nessa mudança. Eu lembro que quando a primeira vez que eu fui no Júnior foi num campeonato que o Adriano fez em agosto, eu não lembro de que ano. Se eu não me engano foi 2011. Não lembro, eu recolho essa informação depois. Até essa época era normal a galera chegar lá e matar tudo que pegar. Fieira de peixe, né? Exatamente, era normal. Só que ele começou a ver que tinha um público que era diferente. Sim. E esse público que era diferente, ele tinha um comportamento um pouco diferente. Ele ia para a pousada, ele perguntava assim, cara, tem como deixar o barco aqui? Eu pago a garagem, tem restaurante? Eu prefiro, em vez de eu cozinhar aqui no chalé, eu prefiro o restaurante. Então, e o cara chegava, põe o barco na água, pescava, voltava sem nenhum peixe, deixava o peixe lá. Né? E ele começou a perceber que, opa, isso é muito mais interessante. Aos poucos ele foi mudando. Ainda existe o contrário? Existe o cara que vai lá e mata um peixe, outro. Mas não existe mais aquele cara que vai lá e enche um freezer. Várias vezes o Júnior relata o caso de pessoas ligarem para lá e perguntar se tem freezer para deixar peixe congelado. E conta mesmo, muitos casos. E ele fala, não tem. E quando o cara insiste para ir, ele diz que não tem vaga. Então ele já mudou. Agora, ele só mudou porque a gente estava perto. Se a gente nunca tivesse se aproximado... Com certeza ele não teria pensado dessa forma. Então, aí vem um outro assunto que eu queria abordar nesse podcast, que foi um assunto que eu... no nosso grupo de WhatsApp lá do Cateva, inclusive quem estiver ouvindo e não fizer parte quiser entrar, né, no final eu dou o número aí, passo os números certinho. Mas surgiu um papo de um vídeo que alguém gravou, não sei se você chegou a ver esse vídeo, Dudu. Alguém gravou um vídeo zoando, falando que comer tucunaré dava câncer. Eu vi, sim. E eu já vi esse assunto, não esse assunto do câncer, mas um assunto de criar fatos falsos em cima do peixe para evitar que se mate o peixe. Ou seja, a carne do tucunaré tem bicho, tem sei lá, qualquer coisa ruim, bactéria para evitar que se mate. Eu não acho isso correto. Eu acho que isso, na verdade, não se combate esse tipo de coisa falando uma mentira. Até porque... Vídeo exemplo dos macacos, né? Você lembra quando teve aquela... Pra mim é igualzinho aqui. O que aconteceu, velho? Febre amarela, quem transmite a febre amarela é o macaco. Mata tudo. Macaco. Mata tudo e acaba com isso. Então, o que vai acontecer é que... deixa eu contar um pouco da história do tucunaré no Lago de Três Marias, que vocês vão entender onde que eu quero chegar. O tucunaré foi introduzido, se eu não me engano, quando construíram a barragem, lá na década de 70, se eu não me engano. E um biólogo da região começou a falar que o tucunaré era praga. O tucunaré é praga porque ele come os outros peixes nativos. Cara, ok, é verdade. Ele realmente come, ele é um predador e ele realmente vai fazer isso. Mas todo mundo sabe e todos os biólogos sabem que você não consegue extinguir o tucunaré da lagoa, a não ser que, talvez, se você jogar uma bomba atômica, talvez é possível que você tire o tucunaré de lá e, junto do tucunaré, todas as cidades e tudo que é vivo na região. Né? Então, é impossível que você elimine esse peixe do lago. Então, é melhor que a gente conviva com ele. E essa informação se disseminou na região. E quando eu fui pescar lá em 2005, eu fiquei hospedado no Hotel Náutico. No dia de ir embora, estava pagando a conta, a menina da portaria me perguntou: vocês não estão levando nenhum peixe? Não. Como não?
Falei, não, a gente não mata tucunaré. Ah, não, mas tem que matar, porque esse peixe é uma praga na nossa lagoa. Eu falei assim, olha, é por causa desse peixe que a gente está se hospedando no seu hotel. Olha pra você ver a mentalidade, né, cara? Como é que não consegue imaginar o outro lado, né? Exato. Isso nós estamos falando de 2005. Ainda tem gente que pensa assim? Tem. Com certeza. Tem gente que pensa assim, mas muita gente mudou porque a pesca esportiva cresceu na região. Não só com a galera indo para lá e tal, mas com os torneios. A gente vê torneio aí desde 2006 acontecendo anualmente, Pescas Gerais, a PEN, teve alguns torneios feitos pela cidade de Três Marias, foi em 2006 eu participei do primeiro e tal. Então, isso vem crescendo, mas ainda tem gente que pensa assim. Agora, se a gente tentar se proteger o tempo todo, eu acho, de certa forma, um egoísmo. Não, eu não vou contar que eu pesquei esse peixe em Três Marias porque eu não quero que vá matador para lá. Poxa, o cara pesquisa no Google, nego. Sabe? Ele vai lá no Google e acha no YouTube 55 mil vídeos de pessoas pescando. Com a internet do jeito que tá, as divulgações do jeito que estão, impossível você guardar. Então, essa informação vai rodar. O tucunaré está lá desde 1970, né? Sabe? Você acha que isso vai fazer alguma diferença? Cara, não vai. Agora, que é importante preservar? A gente tem notícia de muitas vezes de peixe sendo morto lá no arpão de noite, os velhos e bons relas, né, que o cara trança 3, 4, 5 vezes a rede numa grota e vem espantando os peixes do fundo para fora e tal. Tem esses problemas? Tem. Mas eu acho que se a gente divulgar a pesca esportiva na região e fazer com que as coisas se movimentem, esse cenário aos poucos vai mudar. Eu já vi muito pescador que era pescador profissional virar defensor. O Zé Maria é um, que é guia hoje no Rio e é guia na Lagoa. O Zé Maria, ele hoje defende. Ele era pescador profissional. Ele saía para pescar para bater o peixe e para vender o peixe. Hoje ele tem lá o barquinho dele, um motor de 40, e ele guia a galera da pesca esportiva. Então a gente vai vendo uma mudança. Até porque nas cidades, e aí é uma opinião minha, imagina você tem um guia na cidade e esse cara começa a melhorar de vida, a ter comprar um barco melhor, e outros vão olhar para ele e vão falar, cara, eu posso ser igual aquele cara. Eu quero ser igual aquele cara. Agora, existe espaço para todo mundo? Não existe. Então, isso é um trabalho ao longo de um tempo. A minha opinião é que a gente tem que se aproximar dessas pessoas, conversar com elas e não afastá-las, e trazê-las para o nosso lado. Divulgar a pesca esportiva vai servir para isso. Você falou uma coisa interessante, Zé, que me fez uma lembrança. Você estava falando das pessoas que matavam o peixe, hoje em dia não matam mais e tudo. O meu pai era um matador de peixe. Meu pai, desde que eu me conheço por gente, foi pescar por esse Brasil afora. Ele conhece o Brasil quase todo pescando. E eu lembro, cara, que quando ele chegava de viagem, ele vinha com 2 malas mesmo, de peixe, lotadas de peixe. E aí você vai ver, hoje em dia, já deve ter o quê? Uns 4 anos que eles vão pescar, eles não matam nenhum peixe. Quando eles matam, eles comem lá na pousada, para comer na pousada e consumo pronto. no momento, né? Entendeu? Isso é muito legal. Eu acho que eles começaram a ver muitas fotografias, muitas divulgações das pessoas que gostavam de pescar e soltar e entenderam, né, que precisa preservar. E aí começaram a soltar os peixes e estão indo para pescar mesmo, só para pescar, sentir aquela briga com o peixe, tira foto e libera. É muito mais legal. Exato. Então, assim, essa questão de propaganda, de falar da represa e tal, eu acho que é válido, eu acho que ela tem que acontecer, mas com ressalvas. O tamanho desse lago, a proporção, a capacidade de se desenvolver tem que ser avaliado. Então não adianta você pegar um açude e achar que todo mundo vai lá pescar e matar peixe e vai sobrar peixe lá. Cara, não vai. Não vai. Agora, um lago que banha 9 municípios é bem diferente a estrutura desse lago. Mas é bom que a gente possa preservar. Mas
vamos divulgar, vamos ajudar quem está lá, vamos ajudar os guias, vamos ajudar a galera a ter cliente, pô. E só tem jeito de fazer isso divulgando. E os caras estão lá trabalhando. Então, eles vão divulgar, eles vão mostrar que pegou peixe, que foi assim, que foi assado. Isso vai acontecer. E eu acho que quanto mais acontecer, melhor. E outra, quanto mais pescador esportivo na água, mais fiscalização. Com certeza. Porque, nós somos... eu não tenho poder de polícia, mas eu falo com o cara. Eu convenço o cara. Sacou? E agora, eu já briguei, confesso. Já discuti e tal. Hoje não. Hoje eu converso. Eu coloco minha opinião e ouço do cara. Se ele quiser me ouvir lá na frente, que ouça, mas a gente teve uma conversa, não teve uma briga ou um embate. Uma outra coisa interessante, e aí é um outro ponto que vai, às vezes, contrário a isso, eu vi também, eu sempre vejo, né? A gente vê no Facebook, no WhatsApp, chega direto aqueles vídeos dos caras lá matando aquela fieira de peixe e tal, alguns até zoando, aqui é a pesca esportiva e não sei o que, vou soltar aqui, o peixe está morto, tal. Cansa de ver isso. Recentemente, não tão recente, mas já tem um tempo, rodou aí um vídeo de um cara que estava pescando na região. Opa, jogaram a minha mochila no chão aqui os gatos. Para de brincar com essa porra desses gatos, velho. Deixa eles quietos aí. Aí o Dudu fica aqui brincando, a gente jogou tudo no chão. Rolou um vídeo de um cara em Três Marias, em Morada Nova, no chão da pousada, uma pousada que eu não lembro o nome agora, com uma pancada de matriz, cara. Mas era muito peixe e muito peixe grande. É peixe de 4 quilos, 5 quilos, 4 quilos, 5 quilos, peixe grande. E o cara mostrando que a pescaria dele tinha sido foda, não sei o quê. Vários perfis grandes, perfis de influenciadores republicaram esse vídeo questionando e puto, falando como é que pode uma pousada deixar esse tipo de coisa acontecer, isso é um absurdo, se indignando com aquela situação. 2 dias depois, eu recebo um áudio no WhatsApp de um guia dizendo que a pousada especificamente estava lotada. Não tinha mais data. Porque todo mundo que queria matar peixe foi lá. Ou seja, na verdade, divulgar esse tipo de coisa, eu acho que dá mais força. Então, por isso que a gente fala que lá no fórum, no Cateva, a gente não permite foto de peixe morto. Até mesmo para evitar esse tipo de coisa. Gente, esse tipo de denúncia, manda para a polícia. Não publica, não dá visibilidade. Manda para a polícia. Se a polícia não fizer nada, cara, não vai ser você que vai fazer. Sacou? Você não tem esse poder. Então, eu prefiro... Eu já fiz isso. Hoje eu sou contrário. Eu acho que não tem que dar visibilidade. Ou seja, recebeu, está indignado, está puto. Cara... Não sei, acha um jeito de ajudar quem está fazendo direito, mas não dá visibilidade para o cara que fez errado, mesmo que seja para denúncia. Então vai lá, chama a polícia e denuncia. Eu já fiz isso. Esses dias mesmo, Paulo Vorcaro, que está lá em São José do Buriti, é guia lá, amigo nosso, me ligou e falou assim, cara, o cara aqui da frente da pousada acabou de colocar uma rede. Para quem que eu tenho que ligar para denunciar? Aí eu passei o telefone do promotor de Três Marias, do chefe da vigilância do IEF e da área de pesca do IEF. Cara, liga. E tem ainda o batalhão de bom despacho, que se eu não me engano é o que dá, que suporta a região. Liga para esses lugares, cara, deixa a polícia aí atrás, mas não divulga, não tira foto, não mostra o que está acontecendo, porque, de certa forma, você está... como a gente está na internet, você está mostrando para o cara lá do outro lado que está a fim de matar peixe, que lá nesse lugar tem peixe e essa pousada permite. Deixa matar. Sacou? Então, na verdade, você está ajudando a piorar a situação do lugar. E não fazendo o seu papel de cidadão pescador esportivo. Não, cara, isso não está acontecendo. Então, eu sou a favor de não divulgar. E eu não sei, o que você acha? Então, eu
Eu também acho que não se deve divulgar, é o que a gente estava falando, né? Divulgue o local, mas não divulgue essa atitude. Essa atitude, exatamente, essa atitude. Porque é isso que você falou, Zeca. Quanto mais visualização você der para a pessoa, mais informação você está dando para ela. E aí ela vai descobrir que naquele lugar tem peixe, naquele lugar tem freezer para armazenar o peixe, e ela vai. Ela faz isso e ela vai. E se não for numa pousada, ela vai acampar. Exatamente. E vai levar gelo. Ela vai fazer o possível para ir matar o peixe e fazer um vídeo e mandar pra galera e todo mundo também fazer, e aí detona a coisa toda. Então, a minha opinião é essa. Eu sou a favor de não divulgar e denuncia. Então, cara, igual essas páginas, tem uma série de páginas para isso no Facebook. Cara, não adianta, não resolve. Claro, algumas delas a gente viu situações em que divulgaram o vídeo e a polícia foi atrás e pegou. Mas não foi porque divulgaram o vídeo, foi porque mandaram pra polícia. Exatamente. Alguém denunciou, né? De certa forma foi uma denúncia. Agora, imagina só, se 500 pessoas que foram lá dar um dislike no vídeo do cara denunciasse pra polícia aquele ato, com certeza alguém ia fazer alguma coisa. Mas, então, assim, tentem conter a indignação. Né? Aconteceu recentemente aí um caso aí de um cara que acho que é da Pesca Pinheiros, fez um vídeo com a camisa da Redai e tal, e viralizou, muita gente xingou e tal. Depois esse cara, na verdade, ele foi infeliz. Ele não pelo que eu entendi, depois ele fez um vídeo se retratando, só que a vida do cara virou uma zona, velho, sabe? Não é por aí. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz na internet. A internet tem um poder muito grande, né? Exatamente. Então, a gente já está aí com 36 minutos. Eu queria... Não está na nossa pauta, esse já era o último assunto, mas eu queria introduzir um assunto que eu acho que merece um programa inteiro sobre ele, que é a confusão que a gente faz com relação à pesca esportiva. Rolou uma discussão uma vez no Ministério da Pesca, num evento que eu fui no Ministério da Pesca, eu não lembro que ano que foi, 2006, 2007, não lembro, sobre o que é pesca esportiva, qual que é a definição de pesca esportiva. E muitas das pessoas, essa é uma definição que foi cunhada lá no início da década de 90, no meio da década de 90 para cá, pelos programas de pesca companhia e tal, que pesca esportiva é pesca e solte. Na minha opinião, pesca esportiva não é pesca e solte. Aí muita gente agora arrepia até o cabelo do relógio. Né? Como assim? Na minha opinião, pesca esportiva tem muito mais a ver com eu usar de uma técnica para capturar o peixe. Ou seja, a minha intenção é a técnica fazer com que uma isca de plástico, uma de pena ou uma de silicone capture um peixe, né? E a escolha de soltar ou não é minha. Exato, concordo. Então o meu objetivo ali está na pescaria e não no peixe. Na técnica imprimida para pescar o... Exato. Não só na técnica, mas a pescaria. A gente não fala assim, pescar é bom demais, quando dá peixe é melhor ainda. Ou seja, o peixe é só um detalhe. Para mim, pesca esportiva é isso. Sabe? Agora, a pesca amadora... na minha opinião, existe a intenção do peixe. Então, eu estou indo pescar para pegar um peixe e comê-lo, ou abater aquele peixe. Isso para mim é pesca amadora, sabe? Então, a pesca esportiva é o esporte do negócio. A escolha de abater ou não é minha. Mas eu defendo, e aí foi o que eu defendi na época, que a gente deveria ter uma diferenciação entre pesca esportiva e pesca amadora, onde eu teria a carteira de pesca amadora custaria R$60, como é hoje, a carteira de pesca embarcada, e a carteira de pesca esportiva custaria R$30. Só que com a carteira de pesca esportiva eu sou obrigado a não abater peixe. Não é que não abater peixe para consumo no local. Isso posso. Eu não posso transportar. Então eu peguei o peixe e vou comer em casa.
Se a sua carteira é de pescador esportivo, você pode abater o peixe e comer no local, mas você não pode transportar. Esse peixe. Então, ou seja, a carteira é mais barata, mas você tem um viés aí de não abater o peixe. Isso sim faria com que algumas pessoas começassem a repensar de parar de pescar amador pagando R$60 e começar a pagar R$30, e talvez a gente tivesse aí um volume, um aumento maior, um grande aumento no número de carteiras, né? E a gente tivesse aí um volume maior de preservação. Mas eu acho que é um assunto para um programa. Dá um programa inteiro, uma discussão inteira sobre isso. Exato. Então, é bem interessante, por sinal. Mas é só para fechar já esse nosso primeiro programa aí, falando sobre um apanhado geral e sobre essas estruturas sobre pesca, sobre abate ou não abate. E eu queria deixar aqui o nosso Instagram, nossas redes sociais, que seja Fórum Caterva, siga lá no Instagram, no Facebook também. Convidar as pessoas para se cadastrar no Caterva. A gente está tendo muito cadastro. Todos os dias eu estou liberando o acesso de uma série de pessoas novas. Então, caterva.com.br, entra lá, cadastra, eu libero o acesso. Eu estou programando agora para esse ano uma ação legal, que é a ideia de um desafio de relatos. A gente vai premiar talvez mensalmente ou a cada 2 meses o melhor relato de pesca. A gente vinha conversando com a Redai para a Redai fornecer alguns equipamentos. A gente vai retomar essa conversa para ver, para a gente ter uma série de prêmios e tal, mas vai acontecer algo nesse sentido. E a gente tem lá o nosso WhatsApp, então se quiser falar com a gente no 31 995 24 2405. E tem no WhatsApp a gente tem 2 grupos importantes, que um é o grupo de WhatsApp oficial do Caterva, né? E tem o Escambo, que é onde a galera vende as coisas. Então pacote de pesca, isca, acho que caiaque, carretilha, caiaque, carro, barco, você acaba achando lá. E se não achar, pergunta quem sabe e alguém indica alguma coisa. Então, se quiser participar, manda um WhatsApp pra gente e aí eu cadastro lá. E pelo Caterva, lá a gente tem um fórum específico do podcast, né? Entra lá, faz um comentário, sugere temas, se quiser participar, se coloque à disposição, a gente chama você aqui um dia e a gente faz. Tudo isso, a gente faz tudo online mesmo, então se você estiver nos Estados Unidos ou na China ou no Brasil ou aqui em BH, a gente grava um programa junto. Beleza, galera? Muito obrigado e aí, espero que vocês tenham curtido. Show! E bora pescar sem matar, hein, galera? Valeu, até mais.